Nós vamos começar uma nova série falando sobre adoração. Sei que estamos a menos de 40 dias do Natal e você provavelmente estaria esperando uma série onde nós estaríamos de alguma maneira pensando no Natal, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos pensando no Natal. A primeira reação que aqueles reis magos tiveram ao encontrar o menino Jesus foi se prostrar e adorar diante do Messias. Talvez para aqueles reis magos a adoração era algo extremamente clara, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, e eu quero dizer para vocês que como pastores aqui na igreja nós não queremos entrar no Natal sem entender de fato quem é Jesus e o que de fato o seu nascimento faz para as nossas vidas. E a primeira atitude nossa diante do nascimento de Cristo é um coração de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso nós vamos começar a pensar hoje mais e começar a falar sobre adoração, de uma maneira que nós possamos entender o que de fato significa essa expressão, o que de fato significa adorar. A adoração, ela é algo que hoje é algo na nossa história, cheia de rotina, cheia de repetições, cheia de tradições, e a gente precisa, de alguma maneira, entender melhor o que significa adoração. Adoração faz parte da vida de um cristão. Adoração é algo que faz e está ligado com a própria vida do cristão. Mas muitas vezes nós repetimos comportamentos, repetimos cultos, repetimos tradições e nós não sabemos de fato o que significa adoração. Nós confundimos adoração com música, nós confundimos adoração com culto, nós confundimos adoração com religião. Adoração é muito mais profundo do que isso. E nós precisamos aprender. O fato é que Deus deseja a nossa adoração. Nós fomos criados com o objetivo de adorar o Criador. Porém, a nossa visão a respeito da adoração, se ela não for clara, certamente estaremos adorando de uma maneira errada, não da maneira como Deus espera. Eu não sei quantos de vocês, o tamanho da história que vocês têm com o cristianismo. Não sei quantos de vocês têm vivido a sua vida cristã há quanto tempo. Eu sei da minha própria vida cristã. Desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, eu estava dentro de uma igreja cristã. A minha mãe conta a história que o pastor ia pregar e eu ficava como essas crianças que ficam falando juntos. Até que o pastor falava: agora, gente, quem vai pregar aqui é o pastor e o Fabinho. O Fabinho vai continuar falando lá. E existe uma história, uma tradição. Quando você pensa em adoração, eu lembro muito dos meus tempos nas igrejas batistas do interior de São Paulo, igrejas extremamente tradicionais, que se cantavam, nem era o HCC ainda, mas era o cantor cristão. Se você não sabe o que é HCC, é hinos e cânticos cristãos. E eu sabia todos, a ponto de saber o número 1 no cantor cristão, antífona. A gente nem sabe mais o que quer dizer antífona. O hino 112, glória, glória, aleluia. Tinha o hino 92, que eu aprendi a tocar no piano. Morri, morri na cruz por ti. Era fácil tocar no piano, era só três notas. Tan, 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 tan. Nem isso eu não sei mais. E a gente vai trazendo esses usos e costumes para as nossas vidas, para o nosso culto. Eu lembro da história na minha casa, que a minha mãe, ela chamava uma costureira para fazer as nossas roupas, porque a gente ia de social quando criança na igreja. Porque tinha que ir de uma maneira diferente, tinha que ir bem vestido. Eu tenho aqui a prova do crime para vocês, olha só que bonitinho.
E eu ainda amarrava o cadarço na perna, que era a minha maneira rebelde de confrontar o formalismo. Mas eu lembro, as camisas, as calças eram feitas na costureira. O meu irmão caçula teve o privilégio de ir de shorts na igreja. Eu nunca pude ir de shorts na igreja. Imagina hoje eu aqui, eu estou de calça jeans. Algo que não existia no conceito, prestando culto a Deus. E a gente vai juntando essas coisas, esses usos e costumes, e a gente começa a repetir as fórmulas, mas exatamente a gente sabe o que a gente vem fazer na igreja. Eu lembro que nessa época, a gente ia na igreja de manhã e de noite, porque eram 2 cultos, não é como hoje, que você escolhe o culto que você quer ir. Você ia no culto da manhã e no culto da noite, eram cultos diferentes. E o que eu menos gostava de ir era o culto da noite, porque era a hora que passava os trapalhões, e eu queria assistir os trapalhões. Mas tinha que ir na igreja. Hoje tem YouTube, você assiste os trapalhões quando você quiser no YouTube. Mas, quando nós falamos de adoração, nós precisamos olhar para o sim de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus. E eu creio hoje que, se nós vamos começar a falar de adoração, nós precisamos saber o que Jesus fala sobre adoração. Se Jesus de fato é o nosso mestre, se Jesus de fato é o nosso Senhor, o nosso Salvador, se nós de fato sabemos o que significa ser cristãos, nós precisamos olhar para Jesus, aprender com Jesus, imitar Jesus. Esses dias eu aprendi uma coisa que talvez eu sabia, mas não tinha consciência. Quando nós olhamos para todos os mestres de todas as religiões, nós vamos sempre observar uma mesma coisa. Você olha para Maomé e Maomé vai dizer assim: siga os meus ensinamentos. Você olha para Buda e Buda fala: siga os meus ensinamentos. Você olha para qualquer outro líder religioso: siga os meus ensinamentos, siga os meus escritos, siga os meus documentos. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus diz: siga-me. Pois nós cremos num Deus que está vivo, um Deus que está aqui agora, e Ele está falando aos nossos corações, um Deus que vive dentro de mim. Jesus Cristo habita o meu coração, e esse Jesus está pronto para andar comigo, e me ajudar, inclusive, a adorar, a prestar culto a esse Deus. Para que a gente entenda melhor o que Jesus fala sobre adoração, existe um texto na Bíblia extremamente rico, e nós podemos pregá-lo a ele de várias maneiras, mas hoje eu quero dar um foco para o que Jesus fala nesse texto sobre adoração. E o cerne do texto, em João 4, é o versículo 23 e 24, onde Jesus traz uma poderosa declaração de adoração. Em nenhum outro lugar nós vamos ver uma declaração tão forte, tão clara. E essa declaração é dada por Jesus. João, ainda antes de partir, ele deixa registrado aquilo que Jesus declarou. E Jesus declara assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O fato é que nós conhecemos essa declaração. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas quando Jesus traz essa declaração, na verdade é um clímax de uma conversa que começou de uma maneira totalmente diferente. De uma conversa que começou num lugar muito quente, onde não havia sombra, mas num lugar fora da cidade, num lugar que era distante de qualquer cidade. Essa conversa começou num ponto geográfico que nós conhecemos e ele existe até hoje. Essa conversa começou num lugar chamado Poço de Jacó, onde, por milhares de anos, pessoas iam lá buscar água para suprir as suas necessidades. Eu acho que hoje a gente talvez tenha um pouco mais de consciência do que esse texto quer nos dizer. Porque agora a gente está começando a entender como a água é preciosa. A gente sempre desperdiçou a água, a gente sempre abusou.
mas agora está faltando. E agora, lendo esse texto, eu começo a entender de fato o que Jesus queria dizer quando ele começa a trazer essa metáfora, usando a água. E tudo começou com a conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. Jesus chega a esse poço de Jacó por volta do meio-dia. O sol estava a pino. É uma região na Palestina, ou então um lugar árido, quente, sem sombras. O mesmo texto, o texto de João, capítulo 4, diz que os discípulos de Jesus estavam numa jornada. Eles estavam indo para Galileia. Eles estavam em Jerusalém e estavam subindo rumo ao norte para Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Samaria era uma região central da Palestina. E estavam mais ou menos ali, era meio-dia. Meio-dia, nos nossos relógios, o garfo bate com a faca e está na hora do almoço. A fome bateu. Os discípulos vão atrás de um Habib's que eles ouviram dizer que inaugurou na cidade ali, e que estava vendendo ali esfirras, compre 10, leve 20. E eles estavam indo lá nesse Habib's, e deixaram Jesus sentado lá no poço de Jacó. Jesus não quis ir com eles, porque Jesus sabia que alguém ia aparecer naquele poço, alguém com quem ele precisava conversar, alguém que na verdade não queria encontrar ninguém, pois essa pessoa escolhia exatamente a hora do meio-dia, quando ninguém em sã consciência vai buscar água na maior temperatura do dia. Mas Jesus sabia que existia alguém com quem ele precisava conversar. E Jesus conversa, e essa mulher chega. É uma mulher samaritana. O texto não diz nem o nome dessa mulher, simplesmente diz que era uma samaritana. Nós, às vezes, não entendemos o que o texto quer dizer com uma mulher samaritana, porque também a gente mistura o que a gente já conhece do bom samaritano. Então, a gente acha que os samaritanos são pessoas boazinhas, são pessoas dispostas a fazer o bem. Mas o fato é que quando o texto diz que aquela mulher era uma mulher samaritana, dentro do nome samaritano existia toda uma diferença de raça, diferença de usos e costumes, em que judeus que preservavam toda a doutrina do Antigo Testamento, toda a doutrina, não se relacionavam com os samaritanos, pois os samaritanos naquela região central da Palestina eram um povo miscigenado, era um povo mestiço. Por isso que quando a mulher samaritana encontra com Jesus, eles se reconhecem, ela bate o olho e vê que Jesus é judeu, e ele bate o olho e vê que ela é samaritana, pois a cor da pele, a feição do rosto é diferente. Um japonês sabe quem é coreano, quem é chinês, para nós é tudo igual. Mas eles se reconhecem. Judeus reconhecem samaritanos, samaritanos reconhecem judeus. E Jesus ali pede para aquela mulher água para beber. Ela se assusta e diz: por que você pede a mim, uma mulher samaritana, água? E Jesus começa a inverter a conversa, dizendo assim: se você soubesse quem eu sou e me pedisse a água, eu te daria água viva. A mulher ainda não entende essa conversa, ela fala assim: mas como você pode pegar água, você não tem balde, você não tem cordo, o poço é profundo. E Jesus continua dizendo assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pensa hoje no nossa condição. Você tem visitado a represa de Vinhedo? Ontem eu passei por ela. As pessoas estão andando de bicicleta aonde existia água. A água está acabando. Nós estamos vivendo tempos de escassez de água. Qualquer especialista na área diz que nós precisaríamos de condições ideais que se repetissem por 5 anos, para que a gente voltasse a ter a mesma condição que nós tínhamos no passado. O fato é que a água, cada vez mais, ela será escassa e preciosa. Mas naquele tempo já se sabia disso, pois aonde se vive na Palestina, a água também é preciosa, é escassa. Existia esse poço de Jacó, que há milênios fornecia a água
que aquele povoado necessitava. Aquele era um poço abençoado, pois nunca havia faltado água. Poderia não chover, mas a água ali sempre existia. O poço de Jacó era um sinal da bênção de Deus. O poço era o foco. E Jesus agora está querendo mudar o foco. E ele usa a água. E ele fala, se você soubesse a água que eu tenho, a preciosidade que eu tenho, que é muito mais preciosa que essa água que você está querendo vir buscar aqui. E se você me pedisse essa água, eu posso te dar. E ela se tornará em você uma fonte de água, a jorrar, não só agora, mas para sempre, eternamente. Já viram aquelas visões de quando se fura um poço artesiano e aquela água sobe? O que Jesus está dizendo para aquela mulher samaritana, se você souber que existe uma fonte, você pode experimentar não só hoje, mas sempre dessa fonte. A mulher ainda tem o foco no poço. E ela fala assim, então eu quero essa água, porque essa água vai me ajudar a nunca mais precisar vir aqui buscar água. E Jesus, então, faz um corte na conversa e diz, venha e traga o seu marido. Houve um silêncio de poucos segundos. E aquela mulher responde, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus prontamente diz, é verdade, o que você falou é uma verdade. O fato é que você já foi casada 5 vezes, e com quem você está hoje não é o seu marido. O tempo todo Jesus está falando sobre uma fonte de água viva, uma água espiritual, uma água que está pronta, uma água feita por Deus, pronta para saciar a sede dos nossos corações, para saciar a nossa sede, nossa alma. E o fato é que nós buscamos saciar a nossa alma, a sede do nosso coração com qualquer outra coisa. O fato é que Jesus continua falando de água, mas agora ele fala assim, você tem usado os homens para satisfazer uma sede que você tem no seu coração, uma sede por relacionamentos. O fato é que nenhum desses homens satisfez a sua sede. O que Jesus está querendo dizer para aquela mulher é que o homem que você precisa sou eu. Esse cara sou eu. Para de cantar as músicas do Roberto Carlos. Para de olhar para as outras pessoas. O foco sou eu. Mulher, o homem que você precisa sou eu. Eu sou a fonte da água viva. Você precisa olhar para mim. Aquilo que seja de maior, talvez aquilo que fosse mais valioso para aquela mulher do que a água eram os seus relacionamentos com os homens. A ponto que ela buscava ser feliz com todos os homens que ela pudesse. E buscando 1, 2, 3, 4, 5. E o 6º agora, ela já até pulou o casamento. E Jesus está falando, tem algo que é muito mais importante. Tem algo que é muito mais precioso, inclusive que essa água que você vem buscar aqui. E é Jesus. Jesus está falando o tempo todo de adoração. De mudança de foco, de olhar para aquilo que de fato é importante, de fato aquilo é essencial. Quando nós falamos de adoração, nós temos que entender que nós temos que olhar para aquilo que de fato é essencial para as nossas vidas. E aquela mulher percebe isso. Aquela mulher começa a entender o que Jesus está querendo dizer. Porque ela fala assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que o Senhor então tenha um conhecimento que eu não tenho, mas eu queria então aproveitar, porque eu sei que eu sou uma pessoa pecadora, eu sei que eu não estou vivendo a vida que Deus deseja que eu viva, mas eu quero adorar esse Deus, eu quero focar em Deus, mas eu não sei. A minha geração, o meu povo, diz que é esse monte, Gerizim, em Samaria. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde nós vamos adorar? Aonde eu posso, de fato, colocar o meu coração? E para aquele povo, o povo mais antigo, nós hoje vivemos debaixo da graça, mas aquele povo ainda não havia experimentado de fato ainda o sacrifício de Jesus na cruz. A adoração estava muito ligado com o perdão dos pecados.
Eu me prostrava, eu me rendia, eu sacrificava em pró de paz, em pró de perdão. Aquela mulher está querendo isso, eu preciso dessa paz, mas há divergências. Uns dizem que é aqui, outros dizem que é em Jerusalém. E aí então, Jesus declara a verdade que nós estamos querendo entender. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus usa essa expressão em espírito e em verdade, Jesus estava confrontando os hábitos daquela época. Assim como aquela mulher samaritana estava dizendo assim, olha, os judeus dizem que é assim que tem que adorar, que tem que ir em Jerusalém. Quando Jesus fala assim, então, que tem que se adorar em espírito, Jesus estava confrontando a própria prática dos judeus, porque ele estava dizendo assim, os judeus não estão me adorando em espírito. Eles conhecem as regras, eles conhecem os ritos, eles conhecem as leis de Moisés, eles cumprem todos os ritos. Eles estão em Jerusalém, no templo, cumprindo com o seu papel, mas eles não estão espiritualmente fazendo isso de fato, eles estão fazendo isso de uma maneira formal, eles estão fazendo isso de uma maneira externa, mas os seus corações continuam ainda cheios de rancor, cheios de raiva, cheios de falta de perdão, de ressentimento. Eles não estão fazendo isso de maneira espiritualmente interna, mas estão fazendo de uma maneira externa. Eles estão errados, assim como vocês também estão errados, pois vocês não estão adorando da maneira verdade. Vocês criaram uma mentira, vocês criaram um monte de jerezim para adorar, vocês criaram uma prática que não está nos textos do Velho Testamento, na lei de Moisés. Vocês criaram uma maneira de chegar até Deus que não está em lugar nenhum, é uma mentira. Então todos vocês estão errados, vocês não estão adorando nem os judeus em espírito de fato, e nem vocês samaritanos estão adorando a Deus em verdade, pois vocês criaram a religião de vocês. E se nós pensarmos agora um pouco em nós, os nossos conceitos, nós precisamos pensar um pouco nisso. O que Deus deseja de nós é uma adoração que seja espiritual, pois Deus é espírito, e Deus vê o nosso espírito. Deus não vê as nossas roupas, não vê os nossos cabelos penteados, as nossas chapinhas. Deus não vê se eu venho de tênis, de calça social. Deus vê o coração. Deus deseja uma adoração que seja de coração. Deus deseja que eu esteja o tempo todo colocando a minha mente, o meu coração, a minha alma em adoração. O fato é que nós só olhamos externamente. E a gente gosta tanto de olhar externamente que a gente olha os outros e não olha a gente. Só nós podemos discernir a nós mesmos, mas a gente deixa até de discernir a nós mesmos porque chama mais atenção o externo dos outros. Como as pessoas adoram, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, como elas se vestem, o que elas falam. E o que Deus está querendo dizer para nós é que Ele procura, sim, e Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito, que tenham de fato o seu coração todo rendido a Ele, e também o adorem em verdade, baseado naquilo que está na Bíblia, sem falsas mentiras, sem doutrinas que são acrescentadas, sem qualquer outra tradição que a história nos conta, que vão sendo colocadas na nossa tradição cristã e que vão sendo exigências para que a gente adore a Deus. E o que Deus está querendo dizer assim é que nós precisamos, talvez, voltar de novo à essência da adoração. A adoração é muito mais do que uma prática, um culto, um rito. Adoração é um estilo de vida. E o fato é que eu preciso entender uma coisa, que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Se nós não colocarmos o nosso coração diante do Senhor, nós vamos colocar o nosso coração diante de qualquer outra coisa.
Adore o dinheiro e você se tornará uma pessoa gananciosa. Adore o sexo e você se tornará uma pessoa lasciva. Adore o poder e você se tornará uma pessoa corruptível. Adore a Jesus e se tornará uma pessoa semelhante ao Filho de Deus. Eu preciso entender isso. O que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher era simplesmente isso: você está adorando os homens. E hoje você é uma mulher imoral porque você adora os homens. E eu quero dizer para você que eu quero que você me adore. A sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, você precisa me adorar. E Deus está procurando esses adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está interessado na adoração do seu povo. Será que Ele recebe de fato a verdadeira adoração da minha parte? Deus preocupa-se mais com o meu coração do que com a forma. A verdade é que todos os modelos de cultos, formados por séculos de tradição, ou por modernas reações contra qualquer formalismo herdado do passado ou importado de terras alheias, são apenas formas de cultuar e não medem a realidade ou o grau da espiritualidade do adorador. Qualquer que seja a expressão de culto ou rito, como veículo de adoração, a sua forma é externa, mas a atitude do coração é interna. E a gente cai na armadilha de querer discutir se a música é boa, é ruim, se ela é legal, não é legal. Nós estamos discutindo a arte, a manifestação externa, como nós vamos manifestar a nossa adoração. Mas o que Jesus está querendo dizer para aquela mulher, fala assim: olha, para de focar no monte, não é o monte que é importante, não é Jerusalém, não é aqui, mas é o seu coração. Aonde está o seu coração? A pergunta que Jesus faz para você hoje é: aonde está o seu coração? Está aqui? Você está aqui com Deus? Ou você está pensando já no almoço? Você já está pensando no relógio? São 11h30. O Fábio tem pelo menos mais 30 minutos para falar. Mas ainda tem o acontece, tem a última música. Percebe que a gente perde o foco? E qualquer coisa se torna um obstáculo para a nossa adoração, para o nosso coração. A nova geração hoje, com os seus dispositivos móveis, isso pode ajudar, mas isso pode atrapalhar o seu foco, o seu coração. Qualquer lembrete que aparece aqui, desvia a nossa atenção de Deus. E Deus quer a nossa atenção 100%. Deus quer o nosso coração. Por isso é interessante a gente entender um pouco mais o que significa esse adorar a Deus, o significado de adorar. E uma das coisas que nós precisamos entender toda essa questão da adoração é que adorar a Deus tem a ver com reconhecer o valor. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem além de ti. Davi declarava: de tudo que eu preciso, nada é mais importante do que Deus. E Davi ainda não tinha a revelação completa que nós hoje experimentamos. Hoje nós temos a revelação completa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. O nosso entendimento é muito mais rico e amplo. E aonde estão quais são os meus valores? Na verdade, quando eu sou impulsionado a adorar a Deus, eu preciso peneirar os meus valores, começar a filtrar, talvez, que algumas coisas eu estou trazendo junto e que eu deveria ter deixado. Talvez o meu foco não tenha sido somente em Deus, mas o meu foco muitas vezes tem sido em algumas outras coisas, no próprio dinheiro. Às vezes a minha própria família se torna o foco da minha adoração, da minha devoção. E Deus está querendo tudo, Deus quer tudo. Davi entendeu isso. Quando Jesus, e agora fica claro para mim, talvez a gente, porque vivia em abundância, talvez não entendia isso, mas quando Jesus fala da água para aquela mulher, talvez o bem mais precioso que alguém poderia ter, naquele momento, era a água. E Jesus fala assim: a água que eu tenho é muito mais preciosa. Aquilo que Deus tem para nós é muito mais precioso do que qualquer pão, do que qualquer água, do que qualquer dinheiro, qualquer profissão.
qualquer intenção. Quando nós adoramos a Deus, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso fazer um checklist e olhar o que tem sido barreira para que eu adore a Deus de fato por completo. Eu preciso entender isso, reconhecer o valor de Deus na minha vida. E quando eu faço isso, vem uma segunda atitude que nós precisamos aprender, que é a atitude de rendição. Quando Jesus diz lá, Pai, procura adoradores, a palavra que ele usa está muito ligada com a palavra rendição. E é a mesma palavra que Jesus usa quando Satanás tenta Jesus. O que ele quer de fato é que Jesus adore a Satanás. Satanás estava disposto a dar tudo para que Jesus se rendesse aos pés dele. E Jesus prontamente diz: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só devemos nos render a Deus. Nós estamos perdendo a noção da adoração como rendição. Lembra da história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra da grande estátua que Nabucodonosor mandou construir? E ele chamou todo mundo diante daquela estátua e disse que quando tocasse os sons de todas as trombetas, todas as pessoas deveriam o quê? Se prostrar e adorar. A origem da palavra rendição tem a ver com se curvar e colocar a cabeça nos chãos e beijar os pés. Tudo isso está dentro do significado. Aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam que só a Deus deveria ser adorado, e eles permanecem em pé diante. Os pés de quem eu tenho beijado? Eu tenho me submetido a que poderes? A que autoridades que não são a autoridade de Deus? Quando eu me ajoelho, e nós aqui fazemos muitas vezes um convite para que você se ajoelhe, na verdade nós queremos ensinar a você a experimentar a adoração como de fato uma rendição, reconhecendo a minha inferioridade diante da superioridade de Deus. É legal um pastor que nós conhecemos, que ele trabalha dentro de uma comunidade japonesa. E os orientais, eles têm muito mais essa noção. Tanto que o que eles fazem quando encontram outras pessoas, eles se inclinam, porque eles reconhecem que as outras pessoas são mais importantes. E tem algumas coisas que você se inclina diferentemente, você sabia disso? Se você encontra alguém mais velho, você se inclina mais do que a outra pessoa. O mais velho se inclina menos. E ele conta a história de que quando chegam os pastores são mais importantes. E aí ele fica até constrangido, que ele diz lá que vem os velhinhos de 90 anos e ficam se curvando o máximo que podem, e ele tenta se curvar mais ainda e fica aquele sobe e desce, sobe e desce. Mas tirando a brincadeira, existe sim um coração, um reconhecimento de saber, eu reconheço a minha inferioridade diante da sua superioridade. E eu sei que a gente tem abaixado a cabeça, a gente tem beijado os pés de muita coisa que não é Deus. A gente tem adorado muita coisa. E a gente tem feito muita coisa que não é para Deus. A gente tem entregue o nosso dinheiro, entregue as nossas vidas, o nosso tempo, e prostrado diante de muita coisa que não é Deus. Sei que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Mas eu começo a ter, quando eu entendo a adoração que eu preciso dar a Deus, eu fico pensando, quanto tem sido o meu esforço para algumas coisas, em detrimento ao meu esforço que eu tenho para as coisas de Deus. A gente está fazendo um acampamento para os jovens. Sabemos que ele não é um acampamento barato, mas nós entendemos que é um investimento que vale a pena na formação espiritual. Mas eu vejo também assim como fácil a gente paga R$400, R$600 para um show de um cantor.
um músico, um talento, não vamos questionar os talentos, mas fácil, a gente se prostra diante de outras pessoas que não são Deus e damos o nosso dinheiro sem questionar, fazemos empréstimos. Estamos diante de um passo que nós estamos querendo dar como igreja, e a gente questiona muitas vezes as coisas de Deus, mas a gente não questiona as coisas dos outros, a gente paga, e dá, abaixa a cabeça. Adorar significa servir. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Quando Paulo está escrevendo para os romanos, já no capítulo 12, ele já explicou todas as misericórdias de Deus. E como ato da nossa adoração, o que Deus deseja de nós é que nós entreguemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, como culto, como uma prática lógica, racional. Eu escolho Deus. E eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou servir. E servir, a gente até, a palavra em português, eu acho que ela minimiza a força, porque na prática, nós somos comprados pelo sangue de Cristo na cruz. E como servos, nós deveríamos entender como escravos, a nossa vontade agora é a vontade do nosso Senhor. Aí, tudo que Ele quiser de nós vamos fazer. E a gente, às vezes, nem quer saber o que Deus quer saber, né? Não, a gente nem pensa em Deus. Mas servir é obedecer, é ser servo, é se submeter à vontade do Pai. Isso é prática da adoração. Nós não só reconhecemos, nos inclinamos, mas nós estamos dispostos a fazer a vontade, de servir, mesmo que seja dolorido, mesmo que haja sangue, suor e lágrimas. Por isso que a adoração, ela é muito maior do que somente um culto. É um estilo de vida. É uma vida rendida e submetida à vontade de Deus. Adoração significa também reverência. Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Existe uma expressão em latim chamada mysterium tremendum, pois nós não temos noção toda do Deus que nós adoramos. E porque nós não temos essa noção, o mínimo que nós deveríamos ter é reverência e temor. Nós somos abençoados e agraciados, pois o nosso Deus, um dos seus atributos é que Ele é Pai. Não há nenhum outro Deus em nenhuma outra religião que é chamado de Pai. Eu não sei qual é a experiência que você teve com o seu pai, mas todo pai deveria ser reverenciado, respeitado. Sei que muitos pais nossos, terrenos, não foram os melhores pais. Mas a gente sabe de história de pais aí que só de olhar para nós a gente não discutia. E eu preciso entender essa reverência a Deus. Eu preciso entender que eu preciso temer a esse Deus e respeitá-lo, pois eu não o conheço por completo. Eu gosto de imaginar um oceano, eu vou para a praia e eu gosto de contemplar o mar. Pois olhando aquele oceano, eu fico vendo a criação de Deus e os atributos de Deus refletidos naquele oceano, que eu só consigo ver as suas ondas, eu vejo o som do mar, mas eu não consigo enxergar por completo toda a profundidade daquele oceano, de todos aqueles seres que estão ali dentro, e eu respeito o mar. E a gente fala que a gente não brinca com o mar. Que o mar tem vontade própria. Eu posso até ter prazer no mar, eu posso aproveitar as ondas, surfá-las, eu posso navegar sobre elas, mas há um respeito profundo pelos mistérios, e assim é Deus também. Eu vou me regozijar, eu vou me alegrar na presença de Deus, mas eu vou respeitar esse Deus, pois esse Deus tem uma vontade própria. Esse Deus não atende às minhas vontades, mas Ele segue as suas vontades, e eu vou seguir essas vontades, eu vou pegar as ondas que Ele promover, mas eu vou
ter reverência. Eu vou ter sabedoria. Por último, um dos significados de adorar são os nossos próprios atos de amor. Quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Mas ele diz também: e amarás o próximo como a ti mesmo. Uma das maiores expressões da nossa adoração a Deus é como nós repartimos o amor que recebemos de Deus com as outras pessoas. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vou manter o meu coração 100% entregue a Deus. E sempre rever se eu não estou adorando nada mais do que Deus. E expressar a minha adoração, não só com a música, com as artes, mas também com o meu amor. Pois o que é mais importante para Deus são as pessoas. E quando eu amo as pessoas, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu estou debaixo da vontade de Deus. Quando Tiago fala das viúvas e dos órfãos, talvez sejam as pessoas mais ali em situação, como é que a gente chama hoje de vulneráveis, em situação de vulnerabilidade. Órfãos que não têm o pai, viúvas que não têm marido. E Deus quer que nós possamos suprir essas pessoas, possamos ser a própria figura de Cristo na vida dessas pessoas. Nós vamos ter um desafio, inclusive, hoje para você, para que você adore a Deus com atos de amor, mas você vai ficar aqui. Eu estou terminando o culto para dar tempo para você não sair daqui antes, para a gente prestar culto por inteiro. Tenho ficado incomodado com esse negócio assim, começa, acontece, sai. Começa a última música, sai. 1h30 nós estamos pedindo para você ficar aqui com a gente, com o seu coração todo aqui dentro. Eu vou terminar agora. O Alan vai começar, vai vir aqui, nós vamos cantar. Porque cantar é uma das maneiras como nós expressamos a nossa gratidão, expressamos. Talvez quando a gente canta, as músicas, elas nos dão palavras para aquilo que a gente às vezes não sabe dizer. Nós temos tentado buscar letras, músicas que exprimem toda a ideia de adoração que nós queremos dar a Deus. Nós vamos continuar falando nas próximas 2 semanas sobre adoração. Mas o fato é que Deus procura adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Há muito formalismo, há muitos ritos, há muitas mentiras. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos continuar cantando. Nós queremos olhar para Deus, como eu comecei hoje, naquele ajustando o foco, dizendo sim, dizendo amém. Sim para Deus, sim para Jesus Cristo, sim para o Espírito Santo. Que esse Espírito que está em nossos corações nos ajude a discernir a vontade, a entender aquilo que tira o nosso foco da verdadeira adoração. Para que possamos ser de fato adoradores 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias do ano. Chega dessa história de vida sacra, vida secular, que domingo é o dia sagrado e o resto, cada um por si. Não, tudo é sagrado para os filhos de Deus. Vocês fazem parte agora do rebanho de Cristo. Vocês são sacerdócio eleito, povo escolhido por Deus, povo de propriedade de Deus, para viver toda a vida cristã que Deus deseja, como verdadeiros adoradores. Vamos lá, Alan.